Salário, prestações, contas fixas, multas, juros, investimentos, perdas e ganhos. São assuntos que ocupam e preocupam as pessoas e também as empresas e os governos. Em todas essas situações, a matemática está presente. E é isso que vamos ver aqui em Matemática nas Finanças. Bigode, o que nós vamos fazer na Bovespa? Eu vou te apresentar o Luiz Roberto, que é um amigo especialista em computação e mercado financeiro. Então nós vamos aproveitar para discutir as possibilidades de explorar matemática e matemática comercial e financeira. Tudo bom, Beto? Tudo bom, essa é a Lilian. Tudo bem? Vamos lá na Bovespa? As novas orientações curriculares, elas destacam, assim, chamam a atenção sobre a importância de trabalhar com uma matemática realista, né? E nesse contexto, a matemática comercial e financeira é muito importante para trabalhar conceitos e procedimentos matemáticos. Você, como um profissional do ramo, já foi professor de matemática, um especialista em informática, em negócios, que matemática da escola, do ensino fundamental, se utiliza realmente no mundo dos negócios? Do ensino fundamental, provavelmente o conceito mais simples que existe na matemática comercial e financeira, que a gente ainda aprende no ensino fundamental, é o conceito de rendimento. Eu apliquei um determinado dinheiro hoje na caderneta de poupança e daqui a um mês eu tenho 0,5% a mais do que o meu dinheiro. Na época que eu era estudante, a gente estudava por volta dos 13 anos, juro simples, juro composto. Mas hoje em dia eu não vejo juros simples aí no mundo dos negócios, né? Na vida real, na vida comercial e na vida financeira não existe o juro simples. Existe o juro simples de hoje para amanhã. Sim. Se você tem qualquer período maior do que um dia, maior do que um mês, o desenrolar das atividades é o juro composto. Se nós pegarmos, por exemplo, um financiamento, você pega R$1.000 emprestado com alguém, vamos supor um amigo seu, e esse amigo falar para você, olha, me paga R$50 por mês e tudo bem, e esses R$50 não se alteram, todo mês você paga simplesmente os R$50. Isso é um juro simples de 5% ao mês, tá? Que você acordou entre você e um amigo seu. Agora, por exemplo, se você contrair uma dívida num banco, você está no seu cheque especial e você tem uma dívida, vamos supor, de R$1.000 no banco. E nesse banco você também paga os mesmos 5% ao mês. No banco, diferentemente desse acordo que você havia feito com o seu amigo, a dívida de 5% ela vai ser composta. Vai ser baseada em juros compostos. Então a dívida de R$1.000 no primeiro mês, ela vai se transformar num juro de R$50 e o seu passivo total vai para R$1.050. No mês seguinte, vai ser aplicado os mesmos 5% sobre o total dos R$1.050. Aí você estaria devendo mais R$52,50. E a sua dívida passaria a R$1.102,50. No outro mês seguinte, você estaria mais 5% sendo acrescidos. Aí somariam-se aí R$55. Então, o juro composto, ele tem uma curva de ascensão muito maior em relação ao juro simples. Por isso que às vezes a pessoa deve um pouco no banco, é uma dívida que não é tão elevada, e pela aplicação do juro composto, isso aí vai gradualmente aumentando de uma forma bastante intensa, né? Eu me lembro que na época em que a inflação era muito alta, né? Então existia um mecanismo de compensar o salário, porque o que você ganhava nominalmente no início do mês não dava para comprar o que você comprava, né? E há países com uma cultura inflacionária grande, por exemplo, 20% ao mês. Eu não sei se existe, bom, deve existir algum país que tem essa inflação. Infelizmente ainda tem países que têm mais inflação do que a gente. Inflação é o aumento generalizado dos preços, né? Então, quando você tem a inflação de 1%, por exemplo, é a mesma coisa que o seu poder de compra se reduzir em 1%. Tá? Isso daí também, de uma certa forma, se você não tem uma reposição disso ao longo do tempo, isso também vai se acumulando da mesma forma que a questão do juro composto, porque todo mês é 1%, em cima de 1%, e isso vai se seguindo, né? E deflação é o oposto da inflação. Seria como se os preços, de uma forma geral, né, dentro desse universo aí que é estudado aí, analisado pelo governo, tivesse se reduzindo ao invés de aumentar.
Até agora a gente está vendo juros sobre juros numa perspectiva assim crescente, né? Crescer a dívida, aumentar o valor de alguma coisa. Mas vamos pensar numa perspectiva contrária, assim, alguma coisa que decresce. Por exemplo, eu comprei um computador, paguei R$1.000 no início do ano, mas quando eu fui declarar ele, no final do ano, ele já não valia R$1.000, né? Depreciou ele. É verdade. Como é que é esse contexto da depreciação? As empresas dizem que um computador, por exemplo, não vale mais nada depois de 3 anos. Se você tentar vender um modelo que você comprou hoje, depois de 3 anos você não consegue nenhum dinheiro por ele, você não consegue ninguém que te compre. Então isso vai dar, para trabalhar na sala de aula, talvez alguma coisa como 30% ao ano de diminuição daquele valor. No primeiro intervalo, no primeiro ano? No primeiro ano. No segundo ano, então, ele vai valer ainda menos, 70%. Mas já é 70% ou 75%. Porque esse desconto já se aplica sobre o ano anterior. Eu acho que a depreciação de um bem como o do computador é um cálculo, por exemplo, que não é tão comum para os alunos. Eles não se sentem tão familiarizados de fazer uma conta de juros sobre juros. Quando o cálculo de desconto ou a depreciação é feita de um ano só, que seria um desconto simples de 30% de depreciação, aí é uma conta mais fácil, que eles se sentem mais confortáveis em fazer. Mas a conta de juros compostos, ela é uma coisa assim, um pouco abstrata ainda para os alunos nessa faixa etária. E a ideia de desconto em uma compra simples, que nem, por exemplo, você vai comprar uma geladeira e à vista você tem um desconto de tantos %. Um dos problemas mais comuns da economia doméstica é ter que tomar a decisão sobre qual é a melhor compra, a compra mais vantajosa. Por exemplo, no caso, essa geladeira está sendo oferecida em vários planos. Eu posso pagar à vista ou eu posso pagar a prazo. O que nós precisamos é ver o que a matemática nos diz sobre essas ofertas que estão aqui colocadas. Por exemplo, essa geladeira aqui, se eu tiver o dinheiro à vista, R$ 999, eu compro ela à vista e levo. Tá? A prazo, ela está sendo oferecida em 15 prestações de R$ 89,51. O que acontece? Que esse R$ 89,51 tem embutido juros. Os juros são determinados por vários fatores: inflação, índices do Banco Central, expectativas do mundo econômico, etc. Esse estabelecimento ele está dizendo que ele está aplicando juros de 2,99% ao mês. É praticamente 3% ao mês. Isso numa inflação que é menos de 0,5% ao mês. Pesquisamos várias ofertas de geladeira. Uma geladeira que à vista custa R$ 999, ou seja, praticamente R$1.000, a prazo em 12 prestações de R$ 110,94, vai custar R$ 1.331,28. Para saber quantos por cento sobre o preço à vista o comprador está pagando a mais, basta subtrair o total pago do preço à vista. R$ 1.331,28 menos R$ 999 é igual a R$ 332,28. E, em seguida, dividir pelo valor do preço à vista. R$ 332,28 dividido por R$ 999 é igual a 0,3326. Multiplique por 100 e obtenha a porcentagem de acréscimo, 33,26%. Este é o juro pago sobre o preço à vista da geladeira. Ou seja, o comprador levou uma geladeira, mas pagou uma geladeira mais 1/3 da geladeira. O que pouca gente sabe é que no preço à vista já está embutido uma expectativa de inflação, por exemplo. O preço à vista desse refrigerador é R$ 999, praticamente R$1.000. Ou eu posso comprar em 15 prestações de R$ 66,60. Se você multiplicar 15 por R$ 66,60, você vai obter 999. Então aí tem uma coisa esquisita. Porque a loja, obviamente, ela estaria perdendo dinheiro, porque ela poderia aplicar esse dinheiro em 15 meses e ter um ganho financeiro. Isso quer dizer que existem juros embutidos aqui no preço à vista.
Então, os órgãos de defesa do consumidor recomendam que o comprador negocie a retirada desse juros embutido no preço à vista. Então, quando você for fazer compras, além de pesquisar, não esqueça, veja as taxas de juros aplicadas pelo estabelecimento, lembre-se das aulas de juros, porcentagens, regra 3 e não deixe de levar a sua calculadora. Matemática em toda parte. Matemática em toda parte. Nessas situações realistas que nós estamos trabalhando, tanto no mundo dos negócios como ali na sala de aula, uma coisa importante é não maquiar os números. Né? Ou seja, os números do mundo real, eles são números mal comportados, né? Números com muitas casas decimais, etc. Tal. Nessa hora é importante trabalhar a calculadora, não é? A calculadora ajuda muito, principalmente depois de várias contas sucessivas, mas o cálculo mental também é importante. O mundo financeiro não pode prescindir de sofisticados aparatos de cálculo como calculadoras e planilhas eletrônicas. E as pessoas também não. Por isso, as calculadoras estão embutidas em objetos de uso cotidiano. Já a história do cálculo é tão antiga quanto a própria civilização. As primeiras contagens foram feitas com o que estava mais à mão, ou seja, a própria mão. Usar dedos para contar foi uma das primeiras ações de natureza matemática que se tem notícia, a correspondência 1 a 1. Nosso sistema de numeração é decimal, porque temos 10 dedos nas mãos. Os símbolos que compõem um número são chamados dígitos, e dígito vem de digital, que é relativo a dedo. Para correspondências e contagens maiores, nossos antepassados começaram usando pedras. Para controlar seus rebanhos, os pastores faziam a correspondência de uma pedra para cada animal. A palavra cálculo tem origem na palavra latina calculus, que quer dizer pedra. Assim, vemos que o homem sempre utilizou instrumentos para calcular, dos mais simples aos mais complexos. O ábaco, por exemplo, é um dos mais antigos instrumentos de cálculo que se conhece. Ele é composto por uma moldura com barras paralelas colocadas verticalmente e cada uma corresponde a uma posição digital, como unidades, dezenas, centenas e milhares. E nessas barras estão os elementos de contagem, as contas deslizantes. A partir do século XV, com a invenção da imprensa e no período das grandes navegações, teve início a busca por métodos e instrumentos mais rápidos e eficazes. Leonardo da Vinci, o gênio da pintura renascentista e homem de grandes invenções, projetou aquela que seria, se tivesse sido construída, a primeira calculadora mecânica. 150 anos se passaram de Leonardo da Vinci até o filósofo e matemático Blaise Pascal. Em 1642, Pascal construiu a primeira calculadora mecânica. Sua invenção, formada por um sistema de engrenagens, fazia adições e subtrações. 30 anos depois, o filósofo e matemático Leibniz construiu a primeira calculadora mecânica que fazia multiplicações e divisões. Você sabe que a maior parte das pessoas, familiares, pais e até professores, eles acreditam que o uso da calculadora na escola pode viciar, pode atrofiar a mente. Mas eles não se dão conta, muitas vezes, de que é importante trabalhar equilibradamente 4 modalidades de cálculo, né? A estimativa, que a gente está sempre fazendo para tomar decisão. Tá? Para poder tomar decisão mais rapidamente. Exatamente. O cálculo mental em situações simples ou mesmo situações complexas, como porcentagem. Usar a calculadora quando preciso de um cálculo exato, preciso, rigoroso, né? E saber usar os algoritmos. Essas coisas, elas não competem entre si, na verdade. O cálculo mental e a estimativa contribuem para você ter mais domínio sobre a máquina. Você sabe o que perguntar para o equipamento. Vamos fazer um jogo de cálculo mental. Eu gosto de trabalhar nas escolas, chamar atenção sobre o que eu chamo de porcentagens notáveis, para os alunos criar uma certa destreza de fazer cálculo mental de cabeça com porcentagens. Mas para isso eu vou chamar atenção do que eu estou chamando de porcentagens notáveis, que são porcentagens que eu consigo construir uma imagem mental delas
e associar elas a alguma fração. Tipo, qual a porcentagem mais fácil de ser calculada? 50%. 50%... Porque é a metade. Corresponde à metade. E aí o modelo mental é fácil de ser feito, né? Eu consigo imaginar metade, dividir por 2 é um procedimento bastante natural em termos cognitivos. Se eu sei a metade, eu sei a metade da metade. Então eu sei, sabendo 50%, eu sei... Também, quanto vale 25%. 25%. Então vamos pegar um número bem comportado, que tenha muitos divisores, e fazer esse jogo. Vamos lá. 840 é um bom número, tá? 840, 50%? 420, que é a metade. A metade. 25% é a metade da metade. 210. Se eu sei 25%, então eu devo saber os 75%. Também. Então como é que você faz essa conta? Eu faço 840 menos 210. Então você está fazendo 100% menos 25%. É. Né? Você veja que essa ideia da metade, metade da metade, me possibilita até calcular a porcentagem de um número não tão bem comportado, tipo 12,5%, que é metade de 25%. Agora, vamos para a família de uma outra porcentagem também fácil de calcular de cabeça, que é o 10%. 10% é super fácil. Eu corto um zero ou faço correr uma vírgula. 84. Então, 84. 10% de 840 é 80. Se eu sei 10%, eu devo saber o dobro de 10% e a metade de 10%. Então vamos lá, 20%? 20%, 84 mais 84 dá 168. 168. E os 5%, que é metade de 10%? 42. 42. Muito bem. Se você produziu de cabeça o 10%, o 20% e o 5%, você pode produzir mentalmente outras porcentagens. Quais sejam? 5 e 10? 5 e 10, 15. 10 30. e 20, 30. Então vamos calcular 30% do 840. Pode ser 20% mais 10%, Okay. ou então 3 vezes 10%. Que dá? Que vai me dar, se for 10 mais 20, vai dar 84 mais 168, 252. 252. Você já sabe que é 252. Bom, você vê que por esse esquema você já poderia calcular o dobro do 30%, né? Ou 70%. Ou seja, cálculo mental e porcentagem tem tudo a ver, certo? Certo. Lilian, já que a gente está falando de dinheiro, etc., você tem um cartão de crédito aí? Não, mas eu tenho meu CPF. Daqui. Tá? Ó, pouca gente sabe, mas tem muita matemática nesse cartãozinho aqui simples. Tem pelo menos 3 discussões que se pode fazer sobre a matemática do cartão de crédito. Uma delas é sobre o formato do cartão de crédito, que ele se aproxima de um retângulo áureo. Ao medir os lados de um cartão de crédito, vemos que ele tem 86 milímetros no lado maior e 54 milímetros no lado menor. Dividindo 86 por 54, o resultado é aproximadamente 1,6. Um valor muito próximo a 1,618, que é um número áureo. Na antiguidade, essa proporção encantou gregos, egípcios e romanos. E ela está presente na natureza, na arquitetura e nas artes. Mas tem mais outras matemáticas que você pode explorar a partir daqui. O que te vem à cabeça? Os dígitos de confiança do número do CPF. Os dígitos de controle, né? Isso. Então, pouca gente sabe como determinar os dígitos de controle de um CPF, de uma conta bancária ou mesmo dos códigos de barra. Agora, existe uma outra coisa que nos cartões de banco é muito comum. Por exemplo, se eu quiser pegar o seu cartão e pegar dinheiro na sua conta, não vai ser possível, certo? Por quê? Porque lá dentro está guardado um número que é o seu número da senha. Então, a senha de um cartão de crédito, ela está intimamente ligada a um conteúdo de ensino fundamental, que é números primos, né? Existem empresas que produzem números primos gigantes, que está na base da formação das senhas. Os números primos são conhecidos há pelo menos 2.600 anos. Os matemáticos da Grécia Antiga ficaram intrigados com os mistérios desses números curiosos, que só podem ser divididos por eles mesmos e por um. Euclides de Alexandria provou que podem existir infinitos números primos. Erastótenes de Cirene criou um método para decidir se um número é ou não é primo e como gerar a sequência dos números primos. Mas ninguém até hoje conseguiu explicar por que a sequência de números primos é tão irregular. Com o surgimento dos computadores, novas aplicações dos números primos foram descobertas.
como no sistema de proteção de senhas dos cartões de crédito. Contas correntes e programas de computador são protegidos por senhas que envolvem números formados pela multiplicação de dois números primos gigantes, com centenas, com milhares de casas. O número 45.651.107, por exemplo, é um número composto e foi obtido da multiplicação de dois números primos da ordem dos milhares. Mas para descobrir quais são seus fatores, é necessário fazer cerca de 800 divisões por números da ordem dos milhares. Se a velocidade para se fazer uma divisão for cerca de 2 minutos, seriam necessárias mais de 24 horas ininterruptas para se concluir este cálculo. As instituições bancárias trabalham com números compostos obtidos da multiplicação de números primos com milhares e até milhões de dígitos. Por isso, é impossível que os indivíduos ou mesmo as máquinas possam fazer a decomposição em menos de alguns milhares de anos, trabalhando ininterruptamente. Matemática em toda parte. Matemática em toda parte. Para as pessoas que estão vindo em São Paulo, uma coisa interessante, uma atividade interessante para os professores até fazerem com os alunos é o quê? Levar na Bolsa de Valores. Existem visitas à Bovespa que são visitas monitoradas e que são visitas bastante interessantes. Para quem está fora, eu acho que a forma mais interessante de estar acompanhando um pouquinho aí a respeito das bolsas, realmente é estar pesquisando na internet, tem muita coisa. O próprio site da Bovespa tem muita coisa interessante que está falando aí sobre o mercado. Ô Beto, você trabalha muito com planilhas. A planilha é uma ferramenta do dia a dia, é importantíssimo. O que é possível fazer com a planilha no seu dia a dia? Que uso se faz da planilha no mundo? Possível não, né? É fundamental o uso da planilha no dia a dia dessa atividade. O uso mais comum é você controlar o que você está fazendo. Para interpretar uma planilha, eu tenho que ficar lendo os numerozinhos todos um a um? Normalmente a gente está olhando um lugar que já faz uma conta sobre isso, uma totalização, um índice. O começo da brincadeira é a visualização na planilha, como ele está falando. Então, você pode prestar atenção num totalizador, ou num índice, ou numa variação total, ou você pode prestar atenção nos detalhes, quer dizer, cada linha, com cada multiplicador, com cada valor. E, finalmente, você vai fazer um gráfico dessa história. Tanto aquele gráfico naquele momento que a coisa está acontecendo, com o desempenho de cada uma daquelas linhas separadamente para você poder tomar uma decisão, quanto um gráfico histórico do que aqueles valores atingiram ao longo do dia, ao longo dos meses, ao longo das semanas. A planilha é um objeto matemático, né? A planilha é um objeto matemático, fundamentalmente matemático. Das ideias matemáticas, lembra quando você estudou no ensino médio? Qual é que te vem mais à cabeça, assim, mais aproximada, assim? A planilha te lembra o quê de conteúdo matemático? Para começar, lembra as equaçõezinhas de primeiro grau. A ideia de matriz também aparece nesse uso de planilha, quando você associa também um valor a uma posição. Então, já tem a ideia das matrizes relacionadas com a planilha. Na época em que eu era estudante de ensino fundamental, o esquema de um curso de álgebra e de funções era mais ou menos assim. O professor dava uma fórmula, com essa fórmula eu produzia uma tabela e com essa tabela, manualmente, eu produzia um gráfico. Hoje em dia, já dá para trabalhar diferente, né? Como é que você está fazendo isso? Hoje em dia, eu também uso um pouco dessa coisa de fazer à mão e construir gráficos usando papel milimetrado, mas a gente também tem uma análise usando planilha e produção de gráfico no computador. Tem uma dica interessante aí para os professores, né? Porque assim, causa um efeito psicológico nos alunos. Primeiro ele faz na mão, trabalho braçal, depois ele vê o mesmo trabalho na planilha e ele consegue valorizar a utilização dessa nova ferramenta. Aí, Beto, me lembrei de uma coisa que me veio à cabeça num gráfico de uma época de uma grande queda no valor do dólar, né? Que era um gráfico que mostrava uma queda abrupta do preço do dólar num certo dia, mas aí foi feito um zoom e, na verdade, o dólar num período maior estava crescendo, né? Então, parece que o que estava em jogo ali era a ideia de mínimo local, máximo local.
O comportamento dos preços no mercado, na vida real, não é um comportamento retinho, não é uma coisa comportada, acertada. Como ele vai ao sabor das vontades das pessoas e das notícias que estão ocorrendo, ele faz pequenos caminhos em zigue-zague durante o dia, durante os minutos, durante as semanas. Então, se você olhar como um todo, você pode até representar um ano como uma retinha, uma coisa bem simples, ligando o começo do ano ao final do ano. Mas se você realmente for olhar a cada semana do que aquilo aconteceu, você vai ter semanas em que as coisas estão subindo, embora o ano estivesse caindo como um todo. Deixa eu aproveitar agora, saindo um pouco do esquema do mundo dos negócios. Você tem filho, certo? Sim. Você acha que ele trabalhar, mexer com computador, mexer com calculadora, você acha que isso daí pode ser prejudicial à aprendizagem dele? Fala como cidadão agora, né? Não tem como ser prejudicial, ao contrário, é imprescindível que as pessoas dominem os equipamentos do dia a dia, da vida comum. E você como professora, você está dando outros sentidos para velhos conteúdos matemáticos usando essa tecnologia, não é verdade? É verdade. Tanto o uso da calculadora quanto o do computador em sala de aula enriquecem em outras situações. Novas tecnologias devem gerar novos problemas, né? O Galileu, quando ele inventou a luneta, tá? Ele não ficou enxergando a janela do vizinho, ele foi olhar mais longe e teve a oportunidade de produzir novas hipóteses que antes a olho nu ele não poderia ter. E eu penso que o trabalho com calculadora, com computadores na sala de aula, também é análogo a essa relação. Na verdade, até me surpreende que haja esse conceito, que haja essa lenda urbana, né? Na vida real, a coisa acontece da mesma maneira. Os equipamentos fazem as tarefas, enquanto a gente fica com a mente mais livre para tomar as decisões, para fazer o nosso próprio trabalho. Nas questões financeiras é preciso ter muita atenção. Não se trata apenas de perder ou ganhar, mas principalmente de manter o equilíbrio. E isso a gente tem que aprender desde cedo. Aproveite então para conversar com seus alunos sobre como planejar bem os gastos e tomar decisões acertadas. Afinal, você já sabe, tem matemática em toda parte.